Deus abençoe sua vida. E hoje eu vim aqui para falar da trajetória do cristão. A trajetória do homem de Deus, da mulher de Deus, não é uma trajetória fácil. E não é só vitória. Existem momentos difíceis, momentos árduos, momentos de amadurecimento. Eu quero compartilhar com você uma experiência do apóstolo Paulo para que você possa crescer e você ter um futuro vitorioso. O apóstolo Paulo ele diz assim: sou ministro de Cristo, como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Eu fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado. Em um naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Veja que ele era um homem de Deus, um apóstolo, um líder, mas ele estava passando uma trajetória da vida dele muito ruim, muito difícil, apanhando, sendo preso, açoitado. Foram muitas as prisões, muitas vezes apanhou, quebrou em alto mar a embarcação dele, deu tudo errado, ficou lá 3 dias, 3 noites, momentos da vida dele que não estava fácil. E não é que o apóstolo Paulo fez alguma coisa errada e a tão famosa conta chegou, como as pessoas gostam de falar. Não, é que a vida com Deus não é só vitória. A vida com Deus não é só conquista. E às vezes, por você estar passando uma fase difícil, um momento difícil, um momento ruim, complicado, você está achando que é algum preço que você está pagando, alguma coisa que você fez e a conta chegou, alguma coisa do tipo. Você tem que tirar essas coisas de você. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus, tem hora que vai passar por dificuldade, vai passar uma fase ruim. Mas isso não quer dizer que Deus não é com você. É momento de amadurecimento, é momento de você crescer, é momento de a sua fé desenvolver, oração, aumentar a oração, aparecer o jejum, leitura da Bíblia, você cresce e você muda qualquer situação. O apóstolo Paulo ele seguiu dizendo: em uma jornada, muitas das vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, entre os gentios, em perigos na cidade, em peregrino no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigília, muitas das vezes em fome, em sede e em jejum, muitas das vezes frio e nudez. Veja que a fase do apóstolo Paulo era uma fase difícil, em fase de perigo. Ele falou de perigo com vários tipos de pessoas diferentes, mas ele falou também em perigo de falsos irmãos. Ele falou com fome. Sim, o apóstolo Paulo, um homem de Deus, um pregador do evangelho, passou um momento da vida dele que ele passou fome. Ele falou assim, nu. Sim, ele não tinha roupa. Tinha momento que nem roupa ele tinha. A fase era complicada. Não era a mão de Deus que estava pesando. Não era castigo de Deus. Não é que estava perturbado ou mal estava na vida dele. Nesse fato específico, era uma fase do homem de Deus. Às vezes, mesmo você tendo uma bagagem com Deus, às vezes você tendo uma experiência com Deus, chega uma hora que chega uma fase difícil. E você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber se posicionar diante dessa luta que você está vivendo. Deus não te abandonou. A mão dele não está te castigando. Para com isso. Vamos ter maturidade. E vamos entender que a jornada do homem e da mulher de Deus, existe lutas, existe deserto. Eu estou te dando um exemplo de um homem sensacional. Um homem no que tange o evangelho acima da média, o apóstolo Paulo.
mas teve lá suas dificuldades. Vamos seguir? Ele disse, além das coisas exteriores, que o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha só, além de o apóstolo Paulo estar preocupado com tudo isso que nós acabamos de falar, perseguição, prisão, apanhando, enfim, sem força, sem comida, sem roupa, ele diz, eu ainda preocupado com as igrejas. Porque é um ser humano. O apóstolo Paulo, por mais forte que era um ser humano que sentia fome, sentia dor, preocupação. E talvez você está preocupado agora, preocupada. Mas calma o teu coração. Deus está no controle de tudo. O apóstolo Paulo sabia disso. Ele diz assim, quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandalize e que eu não me inflame. E se eu tenho alguma coisa em me gloriar, eu glorio-me no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, preposto do rei, Aretas, montou um guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas em um cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Olha só, olha que situação. Ele disse que no momento de fraqueza, ali que ele ficava com a glória. Ele se gloriaria somente no momento de fraqueza, porque ele sabia que era ali que Deus se manifestava, e daqui a pouco você vai saber disso. Ele disse que armaram para ele, armaram para prender ele, e desceram ele por uma corda, uma janela. Olha que situação, olha que dificuldade, olha que fase difícil, olha que momento difícil que o apóstolo Paulo estava passando. Mas Deus não o deixou, Deus não o desamparou. Ele diz, se é necessário que eu me glorie ainda, que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Eu sei que tal homem, no seu corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu as palavras infáveis, os quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não seria necessário, porque direi a verdade, mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que me ver, do que me ouvir. E para que não me exorbecesse com a grandeza da revelação, me foi posto em espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. No momento difícil, quando ele chamou de um espinho na carne, mensageiro de Satanás, ele pediu 3 vezes, Deus, me ajuda. Me ajuda. E Deus falou, minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa da sua fraqueza. Eu vou encerrar te falando algo. Nesse momento difícil, nesse momento de fraqueza, nesse momento de luta, nesse momento de desespero, onde tudo talvez está dando errado, é nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida. Você vai sair dessa fase, que Deus está com você. Só que você vai sair dessa fase mais forte, uma pessoa mais experiente, e o melhor de tudo, você vai sair dessa fase mais próxima de Deus. Eu quero fazer uma oração pela sua vida.
Senhor Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo passou momentos muito difíceis, lutas muito grandes, momentos de dor, de fome, de perigo, mas o Senhor estava com ele. Meu Deus, eu oro por essa pessoa, que a fase dela está difícil, que o momento dela está difícil, sendo caluniada, perseguida, talvez está doente, desempregada, problemas no casamento, problema com o filho, com a filha, com os pais, doenças. Senhor Deus, eu sei que teu poder se aperfeiçoa na fraqueza, então fortalece essa pessoa, para que ela saia dessa fase difícil, mais forte, mais preparada, mais madura e mais próxima ao Senhor. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Amém. Sua vida está abençoada, espero que eu possa contribuir com tudo que foi falado e que isso possa acrescentar na sua vida, tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, amo todos vocês. Não esqueça disso, até a próxima.